Amados, hoje nós, pela misericórdia do Senhor, nós vamos falar sobre... Abra a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos falar sobre força e coragem. Amém, Senhor. Todos acharam? Vamos ler então. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos? Quem está muito tempo sentado, né? A gente fica um pouquinho de pé em reverência à palavra do Senhor. Tipo assim, Senhor, Tu és o meu Deus, eu me ponho de pé por Ti. Aleluia. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode sentar, feche teus olhos, amado. Pai, em nome de Jesus, e diante da tua santa presença, Senhor, eu clamo a Ti. Fale conosco nesta palavra, Senhor, nesta experiência do teu servo Josué. Fale conosco as tuas palavras, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor ordenou, Senhor, e tudo aquilo que aconteceu. Venha falar ao nosso coração. Que essa experiência, que essas palavras, que esses 9 versículos venham falar profundamente ao nosso coração, como a história desse homem, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, que a tua palavra esteja plantada em nosso coração e que possamos, Senhor, amadurecer para agradar ao Senhor e para ser feliz, para ser bem-sucedido, para estar em paz. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, qual era o alvo de Josué? Conquistar a terra e receber de Deus a promessa que Deus fez, né? Ser bem-sucedido naquilo que Deus prometeu. Este era o alvo deste homem. Só que o que aconteceu que chamou a atenção nessa passagem é que por 3 vezes Deus manda ele ser forte e corajoso. Nos primeiros versículos, né, ele fala, Deus vem fazendo a promessa, mas Deus sempre deixa ali as marcas do ser forte e corajoso, depois ser forte e corajoso, e depois ser forte e corajoso. Por 3 vezes Deus repete a ele isso. O que é ser forte? O que é força? É a habilidade para se produzir algo. É a habilidade para se causar. Hoje não tem até um costume, né? Um linguajar. Fulano está causando, né? É causar mesmo, é algo que venha impactar, que venha chamar a atenção. Então é a habilidade de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa. E o que é coragem? Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou uma situação moralmente difícil. Então, veja bem, é a firmeza de espírito para se enfrentar uma situação emocional.
e também para se enfrentar uma situação que seja moralmente difícil. O que seria firmeza aí? Eu lembro do Salmo 51, Davi ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha o coração puro aí. Tudo tem a ver com coração puro, irmãos. Coração puro é um coração que está sempre atento a não manter nada fora da palavra de Deus dentro dele. Isso já dá uma fortaleza. Por quê? Porque Satanás não encontra o quê? Lugar para nos tentar. Ele não encontra brecha. E ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra inabalável no hebraico é estável, um espírito estável. Estável é aquilo que não é abalado, é aquilo que tem uma constância. Então ele cria em mim um espírito que não se abale. É desse espírito que está falando aqui. Essa coragem, a firmeza de um espírito que não se abala para enfrentar as situações emocionais. Porque todo problema que existe na nossa vida é para ser enfrentado, não é para se fugir dele, é para se enfrentá-lo, porque o Senhor nos capacita. E a força, então ele diz, ser forte. Então, na primeira parte, antes até de falar dessa primeira parte, eu quero falar de Gideão, só para a gente ter um entendimento sobre o que Deus está falando aqui com Josué. Lá em Gideão está lá, vai falar em Juízes no capítulo 6, diz assim, eu vou ler só alguns versículos, diz assim, ó, no versículo 12, Gideão foi um jovem que ele estava malhando trigo no lagar, que é um lugar de pisar uvas, mas ele não tinha como malhar o trigo em outro lugar, porque os midianitas e os povos do Oriente, eles batiam com força sobre Israel e destruía todas as plantações. Eles destruíam os gados, eles levavam, eles roubavam, eles tiravam tudo, despojavam o povo de Israel. Então o povo estava passando muita fome. O povo estava com fome. E esse moço, Gideão, que é o mais novo da família dele, ele está lá no lagar, moendo lá o trigo, batendo o trigo, né? Para tirar, para levar para casa dele. E nisso o anjo do Senhor aparece para ele. E o anjo do Senhor chama ele de valente, né? E chama ele de valente e diz para ele libertar o povo de Israel. E ele fica assim meio assustado. Mas chega na altura do capítulo 6, porque está lá no capítulo 5, né? Porque ele diz assim, ó. No capítulo 6 mesmo, ele diz assim, quer ver, ó? No versículo 11, o anjo do Senhor se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, e diz assim, Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. O anjo aparece para ele e chama ele de valente. O Senhor é contigo, homem valente. Porque ele era o único que estava fazendo isso. Conseguindo pegar um pouco de trigo e malhando no lagar, que é um lugar aberto. Mas ele estava fazendo isso. Embora, parece que pelo histórico ele era meio tímido, eu acredito até que ele era inseguro por algumas coisas que a gente vê no histórico dele. Aí no versículo 14, o Senhor se vira para ele e diz assim, vai na tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Por que Deus fala assim para ele? Olha, meu Deus, vai nessa tua força. Porque ele estava trabalhando. Irmãos, repara, Deus não chama ninguém desocupado. Quanto mais, uma professora aqui tem, acho que ela, não sei se ela leciona, a professora Song. Ela disse isso uma vez para o Gabriel nunca esqueceu, para o Gabriel não, para a turma. E o Gabriel era pequeno e ele falou para mim, não pequenininho, mas não me lembro, enfim. E falou assim, que ela disse assim, que Deus chama sempre quem está ocupado.
Porque quem está ocupado, se você dá mais uma coisa para ele fazer, por ele já está acostumado a fazer, ele vai fazer. É menos arriscado do que um que não está fazendo nada. Então esse moço estava trabalhando, ele demonstrou o quê? Uma coragem. Inclusive, ele vive um provérbio que diz assim: a fome faz o homem trabalhar. E é verdade. Começa a diminuir a comida em casa, o que a gente faz? A gente vai se virar. Vai lavar uma roupa para fora, passar uma roupa, para ganhar um dinheiro. O homem vai sentar um tijolo, ele vai pintar uma casa, ele vai lavar um carro, ele vai fazer qualquer coisa que aparecer. Ele até carpir, ele vai carpir, se ele nunca soube, ele vai aprender para ele levar a comida para casa. Porque a fome faz o homem trabalhar. E ele estava lá, então o anjo do Senhor fala: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu estou te enviando. Vai na tua força e vai e faz, porque eu estou te enviando. E no versículo 16 diz assim: tornou o Senhor a dizer a ele, olha só, 3 vezes só falando com ele, chama ele de valente, manda ele livrar o povo de Israel dos midianitas que ele estava enviando. E no 16 diz assim: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ó, segredo aí, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Como eu estou contigo, tu vai ferir todos os midianitas como se fosse um homem, porque eu estou contigo. A presença de Deus aí, lá no versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o rebate, que era uma corneta, e os abiesritas se juntaram após ele. Mas o que acontece? O Espírito Santo toma Gideão. Então o que a gente começa a aprender aqui quando Deus fala com Josué? No versículo 2 a 5, Deus faz uma promessa. Deus diz que vai levar, olha só, o servo era morto, Moisés, dispõe-te, levanta-te, vai, leva o meu povo a atravessar e a assumir, e a tomar a terra, e a possuir a terra. E ele diz: ninguém nos 5 poderá resistir você. Porque Deus estava mandando. Quando Deus manda, ninguém resiste. Quando Deus faz, é impossível o homem dizer: eu não vou fazer. É capaz mesmo. Se Deus ordena, meu irmão, você vai. Como até os crentes costumam dizer: ou vem de quê? Como é que é? Vem de barco ou vem de peixe? Ou vem de barco ou vem de peixe. É o caso de Jonas. Fugiu, não teve jeito. Engolido por um peixe, vomitou ele na praia, ele teve que voltar e fazer o que Deus mandou. Deus podia ter substituído Jonas? Podia, mas Deus falou: não vou substituir, vai ser ele mesmo. Vai ser ele mesmo. E quando deu a tempestade, que todos eles começaram, os caras lá do barco, jogar tudo fora, ele falou: não pode jogar eu, porque o problema sou eu. Porque ele sabia quem era o Senhor. E o que a gente aprende aqui? Josué, olha o que Josué é. Gedeão foi chamado de valente pelo anjo do Senhor. E Josué, diz aqui no versículo 1, era servidor de Moisés. Era um homem que trabalhava, que estava ali. Diz a palavra de Deus, quando você vai ler no Antigo Testamento, que quando Moisés entrava na tenda, ele ficava do lado de fora. Só saía depois que Moisés saía, ficava lá dentro, do lado de fora. Ele servia a Moisés, porque ele sabia que Moisés era um homem de Deus, que Moisés era enviado por Deus. Irmãos, isso é forte demais. Moisés partiu, quem ficou? Josué. Por que não chamou outro? Porque era Josué que ficava à porta da tenda. Era Josué que servia a Moisés. Então a gente começa a aprender as coisas aí. Promessa. Deus faz essa promessa do versículo 2 ao versículo 5. Só que começa a ter condições. Qual é a condição? Versículo 6. Seja forte e corajoso. Quer dizer, tem habilidade, produz alguma coisa. Levante e faz alguma coisa. Cause e tenha coragem, tenha habilidade de enfrentar qualquer coisa que aparecer na tua frente. Porque isso é coragem. Porque olha o que Deus diz: ser forte, ser corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra
que sob juramento eu prometi aos seus pais. Então ele precisava ser forte e corajoso para agir, para cumprir o que Deus mandou. Deus, do versículo 2 ao versículo 5, Deus fala que ele ia fazer isso, que ele assumiria o lugar de Moisés, que ele estaria com ele todos os dias, que ninguém resistiria a ele. Ele preparou Josué. Ele falou: Josué, não tenha medo, ó. Do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, mas é você. Aí Deus diz: ser forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Então o que a gente aprende aí, irmãos? A condição, ser forte e corajoso para poder fazer. Forte e corajoso para fazer. Inclusive, sobre a coragem, a firmeza de espírito para enfrentar problema emocional. Cria em mim, ó Deus, renova em mim o espírito inabalável. Renova em mim o espírito estável. Renova em mim o espírito que não se abale. O espírito que confia, porque o espírito inabalável é o espírito que confia em Deus, que sabe que Deus não vai desamparar, que sabe que aquilo que Deus mostrou é real, que sabe que aquilo que Deus falou vai acontecer. Porque quando você chega diante dele e falou: Senhor, por que me deste então um sonho? Senhor, por que me deste então uma profecia? Senhor, por que disseste na tua palavra que tu não me desampararia, que tu me libertou para ser filho, para ser filha? Se eu estou parada, se eu estou parado, eu não quero ficar parado. Então renove em mim um espírito inabalável, um espírito de confiança, um espírito que confia em ti, que sabe que tu não vai me envergonhar, que sabe que tu não vai me abandonar, que sabe que tu nunca me deixará e que nada vai faltar. Esse é o espírito inabalável. E para enfrentar situações moralmente difíceis. O que é uma situação moralmente difícil? 1 Coríntios capítulo, acho que é o capítulo 10. 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Sabe o que estava acontecendo ali em Coríntios? Tinha uma liberdade cristã. Era a igreja que tinha muito dons e tudo, então eles tinham liberdade. Só que a liberdade deles já estavam virando libertinagem. Então havia uma frouxidão moral. Ah, não tem problema não. Ah, não, tudo bem. Foi o caso do rapaz que dormia com a mulher do pai, que não era a mãe dele. Mas aí a igreja ficou parada, não fez nada, não disciplinou, não resolveu. Aí Paulo fala: como que vocês se vangloriam numa situação dessa? Por que a vanglória? Eles estavam vaidosos de que estavam com o rapaz lá, que eles eram tipo assim: a gente tem misericórdia, a gente tem, coitado, né? Não vamos tirar ele da comunhão. Só que ele estava em pecado. E um pecado terrível, que não era um pecado que ele caiu em pecado, ele tinha uma constância nesse pecado. Aí Paulo dá uma ordem. Então o que aconteceu aqui? Aqui quando fala coragem, que é para você enfrentar uma coisa moralmente difícil, pode ser isso. Ter coisas lícitas. Tem coisa que era lícita, era permitido, a lei permitia, mas não convinha um cristão fazer. Aí Paulo escreve: tudo é lícito para nós. Tudo pode ser. Pode ser a lei dizer que é permitido. Vocês podem pensar que tudo bem, não tem nada a ver, mas não convém para um cristão, não convém para um filho do Deus Altíssimo, não convém para alguém que é carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito. Não convém para aquele que é perfume de Cristo. Não convém para aquele que foi separado por Deus para a glória de Deus. Não convém. Inclusive a liberdade cristã tem a ver com amor, irmão. Tem a ver, o exercício da liberdade cristã deve ocupar a posição suprema de edificar o irmão, amar o irmão, proteger o irmão, considerar os irmãos. Isso é a supremacia da liberdade cristã. Se eu firo você com falta de amor, se eu não te protejo, se eu não cuido de você, eu não te amo, eu não estou nem aí para a tua vida. Por isso que é falado da questão moral.
Porque quando chega numa situação moralmente difícil, a maioria de nós perde a coragem de enfrentar. Mas tem que enfrentar. É essa firmeza de espírito. A firmeza de espírito fala assim: não, porque isso não é de Deus. Se não é de Deus, não é para mim. Ah, mas o que tem aqui na igreja? A gente não se importa. Se tiver contra a palavra, a igreja pode não se importar, mas Deus vai se importar e vai cobrar. Não só do que faz, como daquele que rege, com o que cuida, daquele que poderia ter protegido. Ou então o irmão que vê uma situação e não faz nada com os barros, não tem nada com isso, não, o irmão é meio nervoso, a irmã é nervosa, a irmã não gosta muito de mim, é meio afastada de mim, eu não vou falar nada. Não podemos fazer isso. Voltando a Josué para a questão da coragem, então a condição, ser forte e corajoso, porque você vai fazer eles entrarem. Sou eu que estou mandando, ou seja, você vai ser forte e corajoso, produza. Mas chamou quem? Chamou quem já fazia. E seja corajoso. Terceira condição, versículo 7 e 8 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, de novo. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda. Então veja bem, condição, ser forte e corajoso para quê? Zelar do mandamento, não se apartar dele, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, para que você tenha sucesso naquilo que você for fazer. Quer sucesso? Quem não quer ser vitorioso? Quem não quer ter a bênção? Então não se aparte da palavra, não vai nem para a direita e nem para a esquerda. O que a Bíblia fala? Retidão, anda reto, o homem reto. Jó era reto, ele andava na palavra. Amém? Então, continuando, outra coisa que ele fala aqui no versículo: nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido. E no outro: não cesse de falar desse livro da lei. Não cessar de falar, não apartar dos teus lábios a palavra. Responde com a palavra, aconselha com a palavra e medita nela dia e noite. Nós falamos aqui já sobre meditação. Meditar, você fica repetindo o versículo, você fica meditando naquele versículo, você fica ruminando, ele desce, ruminar, a vaca engole, o boi, né? Aí volta aquela comida de novo, aí depois volta de novo para o estômago, aí mastiga de novo, aí volta de novo, aquela coisa, né? Mas é por aí, para tirar tudo que é proteína, tudo que é vitamina daquilo que ela precisa. Então tem o ruminar. Então o meditar é você pensar, você repete ela, você fala nela, você fala, ser forte e corajoso. Ser forte e corajosa, Fátima. Ser forte e corajosa. Tem habilidade, Fátima. Tem habilidade de ter um espírito forte, firme, inabalável. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha habilidade de produzir alguma coisa. Ser forte e corajosa, Fátima. Meditando, você vai falando. Você decora, você memoriza. E ele diz: assim serás vitorioso em toda empreitada e alcançará bom êxito. Segunda coisa que Deus fala: ser forte e corajoso. É necessário ser forte e corajoso para zelar da palavra, para guardar os mandamentos, para ter eles na tua boca e para meditar nele. Tem que ter força, tem que ter coragem. Porque Satanás lança dardo para desanimar você. Ele lança dardo para tirar a coragem tua, para tirar a tua força. Por isso que ele diz: ser forte e corajoso para zelar dos mandamentos que Moisés passou para vocês. Ele está dizendo que tem que ser forte e corajoso para guardar a palavra de Deus, para meditar nela de dia e de noite, para falar dela onde você for, e para não desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Tem que ser forte e corajoso para isso. É a segunda condição. Terceira, ser forte e corajoso, diz aqui,
Aí ele diz, olha só o versículo 9. Não te mandei eu? Não fui eu que mandei você, Josué? Josué, não foi eu que te mandei? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. O que a gente aprende aqui? Condição de ser forte e corajoso. Deus mandou, se Ele mandou, se é Ele que está mandando você e eu fazer, se é Ele que deu o aval e diz, vai e faça, você pode ser forte e corajosa. Você pode ser forte e corajoso. E Ele diz, ser forte e corajoso, para quê? Porque sou eu que estou mandando e eu quero que tu vá, vai. Você tem que ter força e coragem para ir. E Ele diz, não tenha medo. Ninguém poderá te resistir. Quem pode resistir a alguém que Deus envia? Ninguém. Ninguém. Porque é Deus que envia. Quando Deus diz para você, faz. Quando você ora, Deus pode. Se tiver de acordo com a palavra, tem o aval de Deus, você vai e será vitorioso, e será bem sucedido, e será feliz. Quer ver a felicidade? Olha, a nossa amada Rosana, a filha foi para lá, passou esse tempo, ela tem direito de cidadania, mas estava um rolo, tem, mas não é fácil, porque o pai dela é italiano. Conseguiu. Deus deu. Não traz alegria, Rosana? Quando o médico disse que você não tinha nada, Rita, o que aconteceu lá naquele consultório? Glória a Deus, aleluia, tem lá. Você não ficou alegre? A felicidade aí. Quando Deus dá a vitória, quando Deus está conosco, quando Ele diz, pode fazer, eu aprovo que você vai fazer. Aí, meu amado, seja forte e corajoso, porque Deus vai te enviar para fazer alguma coisa. Ele está mandando você fazer, mas se é Ele que está mandando, se está na palavra, você pode fazer, que você vai ser bem sucedido. O que a gente conclui com isso? Em primeiro lugar, é Ele, o Senhor, quem dá a ordem. É Ele que está conosco onde andarmos, quando a ordem vem dEle. A ordem tem que vir dEle. Para eu saber se a ordem vem dEle, ela tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se ela não passar pela Bíblia, ela é esbarrar numa coisa até pequenininha, não serve. Não tem aprovação. Tudo que traz alguma dúvida, traz alguma coisa, porque as coisas que Deus faz, elas são muito claras. Eu vou fazer, Ele faz mesmo. E todos vêm. Ele tirou o povo do Egito com 10 pragas. E Ele endureceu o coração de Faraó porque Ele quis. O Faraó endureceu, aí ele endureceu mais e foi endurecendo. Porque ele diz, através do apóstolo Paulo, numa carta, ele diz assim, eu levantei Faraó para glorificar o meu nome nele. O que a gente vai dizer? Mas deu, coitadinho de Faraó. Aí o que ele disse para Samuel? Por que estás com pena de Saul? Até quando tu terás pena de Saul? Saul desrespeitou a função de Samuel. Saul, apesar de ter sido um homem muito abençoado, do Espírito de Deus habitar nele, dá ele uma coragem que ele não tinha, porque quando ele foi chamado, ele estava atrás dos carros. Um homem mais alto do que todos os homens de Israel, tímido, inseguro, mas o Espírito Santo de Deus veio habitar nele porque ele foi ungido rei. Deus o honrou e ele vai e desonra a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o povo estava indo embora. Porque ele acreditava no povo, mas não acreditava no mandamento de Deus. E Samuel tinha falado, espera eu vir para sacrificar. Samuel era o sacerdote, Saul era rei, Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Saul foi por causa do povo, para agradar o povo, sacrificou, fez alguma coisa que não era para ele fazer.
desrespeitou Samuel. Foi por isso que Deus disse: até quando tu terás pena de Saul? Eu tirei o espírito meu dele. Irmãos, dura coisa, diz a palavra de Deus, é cair na mão do Deus vivo. Se a gente não aprende porque a gente ouve a palavra, se a gente não aprende porque alguém fez, desobedecendo a palavra e errou, se a gente não aprende com os erros dos outros, nós vamos aprender com nossos próprios erros. E vai chorar, irmãos. A gente chora, mas chora mesmo de se acabar. Porque você começa a entender que quando Deus fala, Ele não precisa repetir. Tanto que Gideão, antes dele ir para a guerra, com os 300 homens, ele pediu a Deus: Senhor, não fique aborrecido comigo, mas eu vou fazer uma prova contigo. Se é o Senhor que está comigo nessa peleja, que a lã fique molhada, que em volta da lã, no dia seguinte, esteja tudo seco. Deus fez, quando ele espremeu, saiu uma xícara de água. Quando foi no dia seguinte, ele fez de novo a prova e falou: Senhor, não se irrite comigo, tipo Abraão, não se irrite comigo, porque ele sabia que era Deus. Mas ele queria mais alguma coisa, ele ainda estava inseguro. Nós somos assim. Mas quando Deus manda, quando tem a palavra de Deus como teu suporte, como a tua rocha, que é Jesus, e não adianta dizer: mas Deus falou no meu coração, eu estou sentindo. Irmão, se a palavra de Deus mostra um perigo, não faça. Não faça. Espere em Deus. Deus, quando diz eu envio, eu dou, quando Deus dá uma coisa, Ele dá. Quando Ele manda você fazer uma coisa, é Ele que está mandando. Então Ele assina embaixo. Ninguém resiste a você, a bênção é tua. Você pode ir para onde for, você pode estar onde for, no meio de quem quer, pode estar no maior, pior lugar que for. Se Ele falar: eu estou contigo, você não vai morrer. Ele falou para Gideão: você não vai morrer, Gideão. Por causa da insegurança que ele tinha. E ele não morreu. Sabe como é que eles venceram? Com uma tocha na mão e barulho de corneta. Fizeram tanto barulho que os midianitas começaram a se matar. É Deus ou não é? Quem é o Senhor da guerra? O Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra. Em Crônicas fala, quando fala o rei Asa morreu com problema no pé. Ele morreu porque ele confiou nos médicos. Não estou dizendo aqui que você não deve tomar remédio, não. Mas se ele tivesse buscado a Deus, Deus teria curado ele. É isso que a Bíblia ensina. Eu não sou eu para dizer nada para você. Eu tenho minhas experiências com Deus. Eu fui curada de coisas, mas eu tenho minhas experiências. Porque você começa a ler, você vê um Deus que parte o mar no meio. O povo atravessa em pé seco. Eu tive uma doença incurável, eu ia morrer. E quem ia me levar era ele, porque ele mandou fazer a obra, eu não fiz. Ele falou: se tu não fizer, eu vou te recolher. Quando eu tive a Rebeca, eu tive uma infecção hospitalar e ele ia me recolher. Eu pedi perdão a ele. Falei: deixa eu criar minha filha. Eu vou fazer tua obra. E vim nesse rolo de fazer a obra até agora. Ele veio me preparando, falando: Fátima, que dureza de coração. Irmãos, não espere ter 60 e poucos anos de idade para viver o melhor de Deus. Você não precisa disso. Você é jovem, obedece. Se entrega. Fala: Senhor, eis-me aqui. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele faz o impossível acontecer. Uma vez o Dácio estava aqui no culto. O ex-esposo da Vanilda, que foi genro da irmã Cida. Eu estava de bug, eu tinha um bug. E eu não tinha capa do bug, a capa estava estragada. E vi um temporal, eu precisava ir para casa. Não funcionava o negócio e não tinha capa. Eu falei: Deus do céu, vai ser um auê. Eu ia até o parque com essa chuva. E vi uma chuva, eu cheguei ali fora, irmãos. Diante de Deus, não falo isso para a glória do Senhor. E o Dácio viu. Naquele dia, o Dácio, ele pode dizer: realmente existe porque aquele dia o que Deus fez, a chuva vinha. Ela veio fazendo um barulho. Eu cheguei ali fora e falei: Senhor, para essa chuva até eu chegar em casa. Irmãos, ela parou, ela voltou. O Dácio fez assim: meu Deus,
Ela parou. E eu falei, ai, você viu? Porque a gente está igual aquele que ora para chover e leva o guarda-chuva. Ora para não chover, é para não chover, né? Não, para chover, mas para não chover, ai, não lembro. E leva o guarda-chuva, um negócio assim. Aliás, é o contrário. Eles oraram para chover e uma criança foi o único que levou o guarda-chuva. Mas você está levando esse guarda-chuva? Não, você não orou para chover, vai chover e choveu. Era a única que levou o guarda-chuva, foi uma criança. Eu escutei essa história assim. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus de milagre, é o Deus que não tem impossível e nada difícil. O problema não é Deus, somos nós. O problema somos nós. Então nós temos que pedir a Ele força, habilidade para fazer as coisas dEle. Senhor, eu estou aqui, ó. Eu fui zeladora de igreja, da minha igreja, eu não recebia. Porque a nossa igreja era bem simplesinha. Porque eu tinha que limpar, apagar os palavrões que escreviam na parede da igreja. Porque eles tinham tanto ódio dos crentes naquela época, na década de 80, escreviam um monte de palavrão. Então eu ia mais cedo para lavar. Eu lavava os banheiros, eu lavava tudo. Eu limpava, falei, Senhor, me abençoa, me dá força, me dá graça. Eu quero fazer para te agradar. Irmãos, a gente nunca perde com Deus, nunca. Pelo contrário, eu aprendi muita coisa, fazendo as coisas na casa do Senhor, arregaçando a manga, ajudando o pastor. O pastor dizia assim para mim, ô irmã Fátima, ele era presbítero, ele falou assim, irmã Fátima, Jesus está voltando, você vai estudar para quê, irmão? Vamos evangelizar esse povo. E eu parei até de fazer vestibular. Pergunta se eu me arrependi. Todas as experiências que eu vivi, não estou dizendo que você não deve estudar, estuda, minha história é a minha história. Mas aquele homem precisava de alguém para ajudar, precisava de jovem, ele era um senhor, ele era um velho. E eu ia distribuindo folheto de lugar em lugar, eu entrava em bares, distribuía folheto, eu orava pelas pessoas, não queria nem saber. Tinha gente que não gostava de andar comigo, que eu orava na rua. Falava, você parece maluca. Mas eu era maluca. Acho que eu sou ainda por Jesus. Eu quero ser. Sabe por quê, irmãos? Porque quem recebe a oração sabe o que está passando. Mas quem está passando ali em derredor não está nem aí. Aí eu vou temer orar por alguém? Não. Ter coragem, irmãos. Temos que ter habilidade para enfrentar esse emocional nosso. Inimigo lança dardo, falou não. Espírito inabalável, Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filha de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o meu Deus, Ele vai adiante de mim. Aleluia! Ele vai adiante. Ele abre porta. Ele fecha a porta. É o Deus que nós servimos. Ele é o Deus que nós servimos. O Senhor Todo-Poderoso. É o Deus que enviou Josué. E Josué entrou com o povo na terra prometida. Ele é o Senhor, então nós não precisamos temer, não precisamos nos apavorar. Segunda coisa, se você estiver parado, Deus não vai te chamar para a obra, não vai pôr um trabalho na tua mão. Faça alguma coisa. Pode ler na Bíblia, todas as pessoas que Deus chama, ela está fazendo alguma coisa. Porque trabalha, está fazendo. Agrada a Deus. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Não sabemos o que Deus faz. Ele não revelou Jesus. Mas Jesus não parava. Estava sempre fazendo. Você está no trabalho? Tem oportunidade? Fala do amor de Jesus. Alguém está com dor? Deixa eu fazer uma oração por você. Segundos ali. Pai, em nome de Jesus, alivia a dor, tira essa dor dessa pessoa. Em nome de Jesus eu te peço. Só isso. Ah, você é crente? Sou. Sou, graças a Deus. O Senhor fez uma obra na minha vida e tem feito. Uma coisa gostosa. Para o teu parente, para a tua família, testemunho vivo. O Senhor me ensina a ter um testemunho vivo. Trabalhe. Faça as coisas para Deus. Discipula. Anuncie o Evangelho. Faça o que tu puder. Ajuda. Ajuda. Ajuda teu irmão.
Ajuda na igreja, ajuda. Põe tua mão em alguma coisa. E terceiro, a palavra de Deus, os ensinos de Deus, os mandamentos devem ser obedecidos. Zelar, meditar e agir. Nós temos que zelar da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, sempre em frente, reto. Temos que meditar nela de dia e de noite, temos que agir conforme ela fala. Não faça nada fora da palavra de Deus. Amém? Sucesso e vitória no que você fizer. Você vai ter sucesso e vitória. E ninguém vai resistir a você. Ninguém te vencerá. Porque o Senhor vai estar contigo. Porque você está no nome dele. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nos dê força e coragem, Senhor. Nos ensina a ter essa habilidade. Nos ensina a cultivar. Em Hebreus, no capítulo 12, fala no exercitar. A habilidade é exercício. Para mim ser hábil numa coisa, eu tenho que exercitar aquilo. Então, é fazer o exercício de produzir algo, é exercitar produzindo algo. Aí eu vou me tornar hábil naquilo. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê um espírito inabalável, Senhor, firme, para enfrentar as emoções, Senhor. Enfrentar situações emocionais e moralmente difíceis. Ajuda-nos, Senhor. Eis aqui a tua igreja, teu povo, os teus filhos, que estão aqui, que tu trouxe. Planta essa palavra em nosso coração e nos envie. Não nos deixe ficar parado. Coloque coisa em nossas mãos. Revela a eles o que tu tens para cada um. Revela a eles. Fala, eu quero que você faça isso. Fala, Pai. Fala. Fala aos seus corações. Revela o que tu queres para cada um. Mostra. Atrai. Atrai-nos ao Senhor. Para que nós te obedeçamos, Pai. Entrega a nossa vida em teu altar. E te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por esta noite, por este culto, por todos os testemunhos, por todo o louvor, por todos que estão aqui, por todos que vieram com alegria no coração, porque foi o Senhor quem trouxe. Muito obrigada por todos que estão aqui esta noite. E que a tua paz seja sobre o nosso coração. Amém, Senhor.